E aí, seja bem-vindo a mais um vlog aqui, numa tentativa humilde de eu trazer você um pouquinho para dentro da minha vida e usar desse formato de vídeos como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, onde eu possa atingir outros níveis de informação. Talvez a informação visual, a informação sensitiva, né? E, cara, uns tempos atrás, umas épocas atrás da minha vida, eu estava passando por um zeitgeist, uma morte consciente, reformulando a minha vida. Então eu me fiz a seguinte pergunta: o que na minha vida hoje poderia se tornar melhor? E eu parei para pensar e a minha vida estava ótima do jeito que estava, mas muitas coisas poderiam ser melhoradas. E o que eu poderia melhorar seria transformar o meu trabalho em uma diversão. Essa é uma das melhoras que eu pensei para a minha vida. E produzir vídeos de uma maneira um pouquinho diferente foi a solução que eu encontrei para essa melhora, né? Por exemplo, um vlog, quando eu gravo um vlog, eu posso sim trazer muito conteúdo para você dentro desse vlog, desde as coisas que eu falo, até as coisas que eu mostro, até as imagens que eu mostro. Então cá estou eu, transformando o meu trabalho em algo mais agradável de se produzir, fazendo com que eu goste muito do que eu estou fazendo e fazendo isso cada vez mais de coração, cada vez de um modo mais intuitivo e não tão racional. E hoje eu quero trazer de volta para você algo que tinha há um tempo atrás no meu canal antigo, o canal Alpha Life, que é o Copini Responde, mas dessa vez com perguntas mais elaboradas, com pessoas que estão dentro dessa comunidade de desenvolvimento pessoal e evolução de consciência. E eu estou aqui hoje na casa da minha família, no interior do Rio Grande do Sul, domingo, fazendo aquele churrasco de domingo. E pela tarde, quando eu estou aqui, eu costumo me isolar um pouco no meio do mato, em uma sessão de meditação, alguns minutos de meditação. E nesse tempo, é o tempo que eu fico mais introspectivo e aproveito para produzir conteúdo para você. Então, deixe o seu like no vídeo já, se você sabe que o conteúdo vai ser bom, vai ser proveitoso. Deixe um Ei Copini, tô aqui, e desfrute de algumas imagens para você realmente entrar no clima e depois vamos para o conteúdo. O perfil no Instagram Ímpetus me fez a seguinte pergunta: Copini, qual foi o maior motivo de ter criado o canal? Te acompanho desde o início da Alpha Life. Bom, primeiramente, muito obrigado por me acompanhar desde o início. É muito tempo, são 5 anos, né? Estamos juntos 5 anos, então. Bom, meio sem querer, meio por acaso, né? Se é que o acaso existe, eu já respondi essa pergunta na introdução desse vlog aqui, onde eu disse que eu parei e me perguntei o que eu poderia fazer para que a minha vida se tornasse mais prazerosa. E uma das coisas que eu fiz foi mudar o formato que eu fazia os meus vídeos. No caso, quando eu fiz essa pergunta a mim mesmo, eu já fazia vídeos, já trabalhava com isso. Mas não me filmando, não mostrando a minha vida. Eu não gostava de expor a minha vida, mas eu percebi que se eu fizesse isso, se eu saísse dessa zona de conforto, eu ia fazer com que o meu trabalho se tornasse mais prazeroso para mim produzir e talvez mais prazeroso para você assistir. Para você não só vou pegar o conhecimento agora aqui no YouTube, mas sim a experiência que você tem ao assistir um vídeo meu e a conexão que você cria comigo ao assistir esse vídeo. Mas, sendo mais direto a pergunta do Ímpetus aqui, eu acho que foi a motivação mais básica de todo mundo, juntamente com algo mais profundo, as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu era uma pessoa que tinha uma vida comum, faculdade, trabalho e aquela coisa de sempre. E uma vez eu me perguntei quanto que eu ganharia, qual o cargo máximo da faculdade que eu fazia e quanto que eu ganharia, e o salário era algo bem medíocre, e eu pensei, não, a minha vida não é para ser só isso, eu quero uma vida incrível, eu quero uma vida muito mais do que isso. Mas naquela época, muito tempo atrás, eu nem sabia, na verdade eu nem sabia se isso era realmente possível, era algo distante. Hoje eu tenho essa vida. O que torna a minha vida incrível, na minha opinião? Pode não ser incrível para você, para mim é incrível. Primeiro, a capacidade de sentir o incrível. Segundo, a liberdade. Então, depois de várias etapas de evolução, eu percebi que eu podia ter o meu próprio negócio e que o meu próprio negócio poderia ser algo prazeroso, desde que eu fizesse com muita qualidade, desde que eu nunca me esquecesse de me esforçar em fazer o que eu fazia. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu meio que me encontrei, eu vi que eu tinha nascido para isso, ou eu me esforcei muito em me tornar bom nisso e passar para as pessoas, realmente querer ajudar elas, como eu disse, passar uma experiência para elas. Uma experiência, quando ela assiste o meu vídeo, ela tem que estar sentindo uma experiência, ela tem que sair realmente inspirada e não só pegar uma dica
daquilo que eu tô falando. Isso foi uma das coisas que me motivou a tentar construir um negócio desse formato, nesse sentido. A minha motivação real hoje é viver cada vez mais intensamente e mostrar, provar para as pessoas com esses vlogs, com esses vídeos mais introspectivos, imersivos, de que elas podem viver uma vida incrível e que esse padrão que a gente tem pré-estabelecido de estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar velho, fraco e morrer, pode ser driblado, pode ser hackeado, e que não é difícil de hackear isso, não precisa ser nenhum gênio para começar a viver uma vida mais foda. A minha verdadeira motivação hoje é levar para as pessoas a oportunidade de viver uma vida mais foda, e quanto mais eu faço esse trabalho, mais eu vivo a minha vida mais foda. A Luciane Wordke me pergunta: em que momentos nos últimos anos você se sentiu mais vivo, entre aspas? Luciana, por que vivo entre aspas? Porque a gente não se sente vivo de verdade? É verdade, a gente não se sente vivo de verdade com essa vida condicionada que a gente leva. E como eu disse na pergunta passada, essa é uma das grandes motivações minhas, quebrar esse paradigma de que a vida tem que ser essa coisa chata. Quando eu comecei a quebrar, quando eu comecei a viver isso, e vivendo isso eu passei a realmente acreditar nisso, aí sim eu comecei a me sentir realmente vivo. E obviamente tem milhares de coisas que fazem a gente se sentir vivo, momentos intensos que fazem a gente se sentir vivo. Lembrando que a intensidade pode ser tanto boa quanto ruim, né? Você pode viver uma coisa muito intensa sexualmente, uma coisa afetivamente, ou um sofrimento emocional. Tudo isso faz você se sentir vivo. Tu se sente meio morto, meio dopado quando tu tem uma vida mediana, quando as coisas não acontecem na tua vida, quando tu não tem a sensação de prazer, de euforia, de conquistas, até mesmo de perdas. Mas tanto no bom, no positivo, no negativo, tu tem que ter a sensação de que tu tá realmente vivendo, né? Essas sensações que eu falo, essas experiências incríveis que eu falo, elas meio que são uma habilidade, não uma habilidade de você conquistar essas experiências, isso também, mas uma habilidade de você sentir elas quando elas realmente acontecem. Por exemplo, pensa no sexo, um sexo incrível com a sua namorada ou seu namorado, aquele sexo realmente profundo e intenso. Isso não é uma coisa que você tem que conseguir, não é uma coisa que você tem que conquistar esse sexo, você tem que conquistar a habilidade de você sentir, de você produzir aquela ocasião com aquela pessoa. Isso vai ter uma vivência, vai trazer uma vivência incrível para você. Isso é algo que está bem mais profundo, está muito mais profundo do que a própria parte sexual do teu organismo, do teu corpo, do teu eu, né? Tá no nível da mente, no nível do mindfulness. Por isso que um dos episódios aqui, episódio número 5, foi sobre mindfulness. Assista se você não assistiu. Como você se colocar 100% no presente e sentir as coisas por completo. Você tá aqui na natureza, tem um mosquito, tem vento, tem calor, tem sol, tá pingando aqui, tá chovendo, olha só. Tá começando a chover. Cada pingo de chuva na sua pele você pode interpretar como se fosse a natureza dando para você a oportunidade de prestar atenção nessa sensação. E aí tu se torna cada vez mais sensitivo, ou sensível, ou perceptivo das coisas. Isso é mindfulness. Isso faz você se sentir realmente vivo. A Hannes Agatha tá me perguntando aqui uma coisa que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Qual a sensação da liberdade em estar presente com a natureza? Eu acho que eu não vou nem responder essa pergunta. Eu vou colocar uma sequência de imagens e elas vão responder por mim. Eu não tenho o que eu falar, entendeu? Não tenho o que falar, não tenho por que verbalizar. Veja isso. O Francisco Drau me pergunta: o que podemos aprender com os animais em questão instintiva e intelectualmente, entre aspas? Os animais são seres que agem por instinto e ao mesmo tempo que eles têm uma agressividade, eles têm uma pureza na vida deles, né? O que faz com que eles não tenham o sofrimento. Eles sentem a dor, eles sentem a fome, o frio, o calor, mas o sofrimento, eu acho que não. O que nós podemos aprender com isso é o seguinte: eu costumo dizer, uma das minhas teorias aqui que norteiam toda a Alpha Life Premium, inclusive, é a completude, né? O senso de completude. Se sentir completo consta em você estar conectado com as suas três áreas: a mental,
a espiritual e a instintiva, né? Tudo que está ligado ao seu corpo, ele é instintivo. Nós temos uma sabedoria instintiva. Quando você começa a entender racionalmente que você tem um instinto, ele é muito forte dentro de você, começa a estudar isso, começa a pensar isso e ver que isso não é simples, mas ao mesmo tempo é, você começa a perceber que o seu instinto está ligado tanto à sabedoria do seu próprio corpo, você sente uma dor, você sente um desconforto, presta atenção naquilo e você sabe o que está faltando no seu corpo, desde nutrientes até hábitos. Você percebe também que o seu instinto é uma parte essencial do seu eu que não pode ser negligenciada. Você começa a entender que você é um animal também, só que com mente. Você é um animal selvagem, tem um animal selvagem dentro de você, o que explica que todo ser humano é capaz de qualquer coisa. A conexão com o eu selvagem é uma grande coisa na sua vida para você se sentir completo. Você tem uma fúria dentro de você mesmo. Você tem um instinto sexual selvagem. Tem que ter vazão para algum lado, botando a sua energia selvagem direcionada para algum lugar. Num exercício físico, você botar o seu corpo trabalhando num limite. Que limite é esse? O limite em que você não consegue nem mais pensar, uma abstração do eu. Isso é uma das sensações mais incríveis que você pode sentir, na minha humilde opinião. Então trabalhe o seu lado instintivo, saiba que você é um animal pensante, mas nunca vai deixar de ser um animal, e isso é uma grande coisa, é um ponto muito positivo, porque hoje a gente se enxerga apenas como uma mente, um corpo com uma mente pensante, seguindo os objetivos, seguindo as metas, querendo ganhar dinheiro e nem conseguindo aproveitar esse dinheiro de fato. Mas a gente negligencia os nossos desejos instintivos, os nossos problemas instintivos. Temos desejos do ego, temos desejos que não são do ego, são do nosso núcleo, do nosso eu mesmo. Enfim, se eu me estender muito, esse vídeo vai ficar confuso, então eu queria deixar para falar sobre isso no próximo vlog. Nesse canal aqui, pretendo postar mais vlogs daquilo que eu estou fazendo. E nesses vlogs, respondendo perguntas ou falando sobre aquilo que está na minha mente naquele momento. E esses vlogs, cara, acompanha, vai ser muito útil e não pretendo fazer coisas aí de outro mundo para dar um vlog interessante. Não, eu vou fazer uns vlogs aí do que eu faço no meu dia a dia, mostrando a minha vida comum, mas ao mesmo tempo intensa. Nos vemos no próximo vlog ou no próximo episódio, inclusive veja o próximo episódio porque tá muito interessante, tá muito foda. Deixa um like no vídeo, deixa um Ei Copini, estou aqui te acompanhando. E já aproveita, se quiser deixar uma dúvida, para que eu responda no próximo, pode deixar também, mas só responderei dúvidas desse gênero que vão dar assuntos interessantes. Não coisas básicas, não coisas egoístas, não coisas burras. Nos vemos no próximo episódio.